Meu nome é Kendall Clark, e nunca, nem nos meus piores sonhos, imaginei que as duas pessoas em quem eu mais confiava seriam as que me arruinariam. Meu ex-marido não abandonou nosso casamento do nada. Ele foi direto para os braços do meu melhor amigo rico, exibindo sua vida perfeita enquanto eu ficava em pedaços. Mas 4 anos depois, o destino inverteu o roteiro, e no momento em que ele viu com quem eu havia me casado, sua expressão perdeu toda a cor. O lustre acima do salão de baile lançou um brilho intenso no diamante na minha mão esquerda. E por um breve momento, eu o peguei olhando como se fosse algo que pudesse escaldá-lo. Meu ex-marido, Matthew, estava do outro lado da sala, com uma taça de cristal de champanhe parada no ar, congelada pouco antes de um gole. Seu sorriso cuidadosamente elaborado vacilou no instante em que seus olhos pousaram em mim. Depois se voltaram para o homem parado ao meu lado. Eu vi a pergunta silenciosa em seu rosto, o pânico crescente logo abaixo de seu olhar. Ele sabia que não era coincidência. Dallas pode ser enorme, mas não grande o suficiente para tornar isso acidental. Seus olhos se alternavam entre mim, o anel e a mão do meu marido, protetoramente apoiada nas minhas costas, como se cada olhar revelasse outra verdade que ele não queria encarar. O quarteto de cordas tocou mais alto, abafando o clique dos meus calcanhares enquanto eu me aproximava dele. Cada passo era intencional. Eu queria que o ar ficasse mais pesado a cada passo. Queria que ele o sentisse apertar. Ao nosso redor, as pessoas riam e conversavam, bebendo champanhe, completamente alheias ao fato de que o homem no canto estava prestes a se deparar com seu próprio acerto de contas. 4 anos atrás, Matthew havia saído da minha vida sem pensar 2 vezes. Ele não me deixou simplesmente. Ele foi por ela. Minha melhor amiga desde a faculdade. A quem eu costumava confiar todos os meus segredos. A mulher que ficou ao meu lado como minha dama de honra. Que segurou meu véu enquanto eu lhe prometia para sempre. Foi a ela que ele recorreu quando decidiu que eu não era mais o suficiente. Ainda me lembro da noite em que descobri. Uma sexta-feira chuvosa, o som da água batendo nas janelas da casa. Meu celular se iluminou com uma mensagem dela que não era para mim. Uma foto deles em cabo. O braço dele a apertava. Os lábios dela roçando sua bochecha. A legenda. Não poderia estar mais feliz. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair. Ele nem se deu ao trabalho de negar. Em vez disso, deu um sorriso irônico. Disse que eu era chata agora, que eu não me encaixava na vida que ele imaginava. Mas agora, em um salão de baile cheio da elite de Dallas, eu não era a mesma mulher que ele abandonou. Meu vestido era de seda esmeralda, rico e fluido, esculpido no meu corpo, elegante, mas ousado. Meu cabelo estava baixo e liso, com cachos suaves nas bochechas, e no meu braço estava o homem que Matthew nunca acreditou que eu conquistaria, aquele que o faria se arrepender de cada palavra arrogante que ele já dissera. Sua esposa, minha ex-melhor amiga, ainda não havia chegado. Eu sabia que ela se atrasaria de propósito. Sempre teve um talento para o drama. Ela entrava esperando os holofotes, mas não sabia que eu havia planejado aquele momento para que o chão caísse sob a ilusão cuidadosamente construída. À medida que me aproximava, Matthew ajeitou o blazer, tentando manter a compostura, mas seus dedos apertaram a taça de champanhe, a borda tremendo em seus lábios. Senti o cheiro de sua colônia pouco antes de alcançá-lo. A mesma colônia que ele costumava usar quando chegava cambaleando tarde da noite, cheirando a perfume de outra pessoa. Kendall, disse ele finalmente com a voz mais baixa do que eu me lembrava, forçada a uma calma que não sentia. Faz um tempo. 4 anos, 11 meses e 16 dias, respondi, com a voz suave como seda, mas afiada como aço. Seu maxilar se contraiu. Não quebrei o contato visual, embora sentisse a força silenciosa do meu marido ao meu lado, a autoridade firme em sua postura. O homem que Matthew estava vendo agora pela primeira vez. O olhar de Matthew deslizou para ele, demorando-se um instante a mais,
O reconhecimento ainda não havia chegado, mas chegaria. E quando chegasse, chegaria com força, o suficiente para tirar o ar dos seus pulmões. Eu quase podia ouvir o ranger de dentes em seu cérebro, tentando identificar o rosto e invocar o nome. A lembrança estava lá, apenas enterrada sob anos de ego, e a suposição de que eu nunca o superaria. Você está diferente, disse Matthew finalmente. Esse anel novo combina com você. Ah, combina mais do que comigo, eu disse, deixando-o pendurado apenas o tempo suficiente para fazê-lo se mexer onde estava. Eu queria atenção. Queria que o medo se instalasse antes mesmo do golpe. Do outro lado do salão, uma onda de murmúrios começou a se formar. O tipo que só acontece quando alguém notável entra. Nem precisei olhar para saber quem era. Senti sua chegada no próprio ar. A mudança de energia, o perfume que atravessava as flores e a efervescência do champanhe. Ela estava ali, minha ex-melhor amiga, a mulher que me traiu com um sorriso no rosto. E ela vinha direto em nossa direção. Matthew se mexeu de novo, quase imperceptível, mas o suficiente para registrar. Uma inclinação sutil, como se estivesse se preparando para algo. Ele não sabia exatamente o que, mas sabia o suficiente para sentir que a noite não terminaria a seu favor. Mantive minha expressão calma, como só alguém com todas as cartas na mão poderia ser. Conforme ela se aproximava, seu olhar varreu o salão antes de se fixar no meu. O sorriso dela se contraiu, apenas um lampejo, mas eu vi. O primeiro choque de reconhecimento. O lampejo de desconforto. Seus olhos dispararam para o meu marido, depois voltaram para mim. E foi então que aconteceu. Uma leve ruga surgiu entre suas sobrancelhas enquanto sua mente captava o que seus olhos estavam vendo. O quarteto de cordas mudou para uma nova peça. Notas nítidas e limpas cortando a tagarelice como o golpe de uma lâmina. Todo o resto ao nosso redor ficou borrado. Éramos apenas nós três agora, presos em um triângulo, cada batida do coração inclinando a balança do poder. Os lábios de Matthew se entreabriram como se ele estivesse prestes a falar, talvez para se recuperar, talvez para fingir que nada disso significava nada. Mas antes que uma palavra saísse de sua boca, meu marido enfiou a mão no paletó e tirou um envelope fino, segurando-o ao lado como se não pesasse nada. Os olhos de Matthew se fixaram nele e eu observei a cor sumir. Ele não sabia o que havia dentro, mas eu sabia. Cada palavra lá dentro era minha. O quarto se apertou mais quente. Percebi suor escorrendo em sua têmpora, apesar do ar frio. Minha antiga amiga se aproximou dele, roçando o braço dele com os dedos, a voz baixa. Não conseguia entender o que ela disse por causa da música. Não precisava. Eu sabia que aquele era o momento em que ambos começariam a perceber que a noite inteira havia sido orquestrada, cada detalhe, por mim. E eu ainda nem tinha dado o primeiro passo. 4 anos antes do salão de baile, antes do envelope na mão do meu marido, minha vida parecia impecável, pelo menos vista de fora. Eu tinha 32 anos e morava em uma casa de 3 quartos ensolarada no bairro nobre de Dallas. O tipo de lugar com janelas altas, uma varanda sombreada por magnólias e uma cozinha que eu havia projetado meticulosamente. Bancadas de mármore branco, ferragens em ouro escovado e uma cafeteria que eu tratava como solo sagrado. Cada manhã transcorria com uma precisão suave e familiar. Eu acordava antes de Matthew, vestia meu hobby de seda, moía grãos frescos e sentava-me na ilha com meu laptop enquanto a cidade lentamente ganhava vida lá fora. Matthew aparecia cerca de 30 minutos depois, sempre de calça social sob medida e uma camisa social impecável. Nunca casual, mesmo antes do café da manhã. Ele dizia que isso o ajudava a pensar como um vencedor. Assim era Matthew. Cada detalhe, uma performance mesmo quando ninguém mais estava olhando. Ele beijava minha bochecha, pedia seu café preto e mexia no celular enquanto eu preparava seu café da manhã.
Às vezes ele lia uma manchete para mim, às vezes nada mais que um resmungo. Naquela época, eu não dava muita importância. Atribuía isso à concentração, motivada, intensa, um pouco egocêntrica, mas não indelicada. Nós nos conhecemos quando eu trabalhava no planejamento de eventos de um hotel de luxo no centro da cidade. Ele era um cliente corporativo que estava na cidade para uma conferência de uma semana. Ele me notou do outro lado do saguão e, no verdadeiro estilo de Matthew, deixou claro seu interesse sem hesitar. Ele tinha aquele charme refinado, o tipo que fazia os garçons se lembrarem do seu nome e estranhos sentirem que já o conheciam. Ele me fazia sentir escolhida, como se eu tivesse sido selecionada para uma vida maior e mais brilhante do que eu jamais imaginei ser possível. E eu tinha sonhos. Queria abrir minha própria empresa de eventos. Eu havia elaborado planos de negócios, gerenciado orçamentos e até compilado uma lista de clientes em potencial. Matthew apoiava, pelo menos superficialmente. O incentivo dele veio com ressalvas. Ele me disse que eu era mais do que capaz. Depois acrescentou comentários sobre como o empreendedorismo era arriscado, como tínhamos sorte de pelo menos um de nós ter estabilidade. Eu ri disso. Achei que ele só estava sendo protetor. Tínhamos um ritmo. Jantares nos lugares mais badalados, fins de semana no lago com os amigos, férias ensolaradas todo o verão. Daniele sempre fez parte desse cenário. Éramos inseparáveis desde o primeiro ano na SMU, melhores amigas instantâneas que nunca nos largavam. Ela era minha fonte de tudo, desde desabafar sobre Matthew até encontrar o salto certo para um evento. Ela adorava Matthew. E ele adorava que ela o fizesse. Eu via isso como uma bênção. Minhas duas pessoas favoritas se dando perfeitamente bem. Tomávamos um brunch, trocávamos provocações sarcásticas e dividíamos garrafas de vinho na minha varanda dos fundos. Daniele era glamourosa daquele jeito aparentemente natural. Cabelo escuro e brilhante, o batom perfeito e aquele perfume inesquecível. Ela vinha de uma família rica, mas raramente ostentava isso. Pelo menos não perto de mim. Olhando para trás, havia pequenas coisas que eu escolhi não ver. Como o jeito como os olhos de Matthew se demoravam nela por um instante a mais quando ela contava uma história, ou como eles às vezes trocavam um olhar que eu não conseguia decifrar. Não exatamente íntimo, mas alguma coisa. Eu dizia a mim mesma que não era nada, que eu estava imaginando coisas. É isso que o amor faz. Ele te ensina a explicar as verdades que você não está pronto para encarar. Profissionalmente, Matthew estava em ascensão rápida. Ele tinha acabado de ser nomeado vice-presidente de uma empresa de investimentos imobiliários, o que significava mais horas de trabalho, mais viagens e uma nova órbita de pessoas, clientes ricos, festas exclusivas, jantares em lugares com manobrista e bifes de $100. Eu me adaptei. Aprendi a conversar com pessoas que mediam status em CIPS e retornos de investimentos. E por um tempo, eu realmente gostei disso. Eu adorava o jeito como a mão de Matthew pousava na minha lombar nesses eventos, o jeito como ele me apresentava. Minha esposa, Kendall, ela é o gênio por trás de todas as festas para as quais você gostaria de ter sido convidado. Eu adorava a sensação de ser uma unidade. Uma equipe. Mas as rachaduras começaram a aparecer. A primeira era fácil de passar despercebida se você não estivesse prestando atenção. Era final da primavera e estávamos organizando um coquetel no terraço para um dos principais clientes de Matthew. Danielle apareceu com um vestido de seda dourada que brilhava sob a última luz do dia. Eu estava gerenciando a equipe de buffet quando, por acaso, olhei para ela e a vi rindo de algo que Matthew disse, com a mão roçando o braço dele. Nada dramático. Apenas dois amigos rindo juntos. Mas então ele se inclinou com a boca perto do ouvido dela e ela inclinou a cabeça em sua direção, como se estivessem compartilhando algo destinado apenas aos dois. Durou apenas alguns segundos. Mas quando ela percebeu que eu estava observando,
Seu sorriso vacilou antes de voltar ao normal. A segunda rachadura surgiu cerca de um mês depois. Eu tinha acabado de fechar um casamento de alto nível, o maior contrato da minha carreira. Eu estava animada, já planejando como reinvestiria o depósito no meu negócio em crescimento. Naquela noite, no jantar, contei a novidade para Matthew, esperando comemoração. Ele assentiu e disse: "Que ótimo, querida. Mas você ainda está planejando manter as coisas da casa como sua principal prioridade, certo? Quer dizer, o negócio é só uma renda extra?" As palavras soaram frias. Eu ri. Fingi que não estava magoada. Disse a mim mesma que ele não quis dizer aquilo. Mas no fundo eu sabia. Ele via meu trabalho como um hobby. Algo para me manter entretida enquanto ele desempenhava o papel da verdadeira história de sucesso. Então chegou o fim de semana em Austin. Fomos convidados para a casa de um amigo no lago para o 4 de julho. Danielle veio também. Claro que sim. O dia estava cheio de sol, risadas e bebidas na água. Naquela noite, fogos de artifício iluminaram o céu, e eu entrei para pegar mais cerveja. Quando voltei, Matthew e Danielle estavam sozinhos no cais, cabeças inclinadas, vozes baixas. Eu não conseguia ouvi-los por causa do barulho e do crepitar dos fogos de artifício, mas quando me viram, se afastaram. Como se tivessem acabado de dizer algo que não queriam que fosse ouvido. Provavelmente não era nada. Foi o que eu disse a mim mesmo. Mas o verdadeiro sinal de alerta veio em setembro. Matthew tinha acabado de voltar de uma conferência de 3 dias em Houston. Eu estava desfazendo a mala dele quando encontrei um recibo dobrado do spa do hotel. 2 massagens, agendadas uma após a outra na mesma tarde. Ele disse que era para um cliente. Ele disse que era um privilégio da empresa, que eles tinham agendado as massagens para ele e um colega. As palavras saíram tão suaves, tão sem esforço, que por um momento quase acreditei nele. Quase. Foi a primeira vez que senti o chão se mover sob mim. A primeira vez que questionei se a vida que eu havia construído era tão estável quanto eu queria acreditar. Mas não insisti. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica. Joguei o recibo no lixo, voltei a preparar o jantar, fingindo que nada tinha mudado. Eu não sabia na época, mas aquele foi o começo do fim. Aconteceu numa sexta-feira. Lembro-me porque tinha acabado de terminar uma semana repleta de reuniões consecutivas com clientes, do tipo que me deixava à base de cafeína e memória muscular. Dallas estava no meio de uma daquelas chuvas de fim de inverno que pareciam encharcar a pele. Fria. Implacável. Fui para casa com os limpadores de para-brisa batendo no para-brisa, já pensando na garrafa de Merlot que estava guardando, e na noite tranquila que planejava passar encolhida no sofá. Mas quando entrei, a casa estava escura. Nenhuma luz suave vinda da cozinha. Nenhum som da voz de Matthew ecoando pelo corredor. Tirei os saltos e chamei o nome dele. Nada. Disse a mim mesma que ele estava trabalhando até tarde de novo. Não era incomum. Fui até o quarto me trocar, jogando meu celular na cômoda. Foi quando ele acendeu. Uma mensagem de Danielle. A princípio pensei que ela tivesse me enviado de propósito. Talvez uma selfie, um meme, algo leve. Mas quando abri, minha respiração ficou presa na garganta. Era uma foto. Ela e Matthew, em pé em uma praia que eu não reconheci. O braço dele estava em volta da cintura dela. A mão dele descansando onde costumava descansar em mim. Ela estava beijando sua bochecha de olhos fechados, como se o momento fosse algo puro, algo que eles tivessem conquistado. E abaixo dela, a legenda. Não poderia estar mais feliz. Meu cérebro se esforçou em busca de lógica, de explicação. Talvez fosse antigo. Talvez houvesse um contexto que eu não entendia. Meu pulso rugia tão alto nos ouvidos que quase perdi o som da porta da frente se abrindo. Matthew entrou sacudindo a chuva do casaco. Eu levantei o telefone, minha mão tremendo.
O que é isso? Minha voz nem parecia a minha. Muito uniforme, muito calma para a tempestade que se formava dentro de mim. Ele olhou para a tela, depois para mim. E naquele instante, eu vi. Não vergonha, não medo. Apenas um leve aborrecimento. Você não deveria ter visto isso, disse ele como se eu tivesse tropeçado em algo inconveniente. Ele fechou a porta, largou a pasta sem desviar o olhar. Minhas mãos estavam tremendo agora. Você está dormindo com ela? Ele deu de ombros, despreocupado. Estou. Há um tempo. O quarto se inclinou. Um tempo, Kendall, disse ele paciente, quase condescendente, como se estivesse explicando uma verdade simples. Você e eu? Já terminamos há muito tempo. Você só não queria ver. Você ficou sem graça. Previsível. Preciso de alguém que combine com o meu destino, com o destino dele. As palavras me atingiram como ácido, cada sílaba corroendo tudo o que eu pensava que éramos. Daniele? Minha melhor amiga, minha dama de honra, minha irmã em todos os sentidos que importavam, era aparentemente quem combinava com ele agora. Perguntei se ele tinha ideia do que isso faria comigo. Ele riu. Você vai ficar bem. Você sempre foi engenhoso. Aquele riso quebrou algo em mim. Fiquei andando de um lado para o outro por horas depois. Ele nunca se desculpou. Nunca implorou. Ele apenas arrumou uma mala calmamente enquanto eu estava sentada na beira da cama, olhando através da chuva que escorria pela janela, como se o próprio mundo tivesse me virado as costas. O homem com quem eu construí uma vida, defendido, em quem eu confiava, não estava simplesmente me deixando. Ele estava caminhando direto para os braços da única pessoa que eu pensava que sempre me protegeria. Daniele esteve na minha vida para tudo. Noites de garotas, brunches, aniversários. Ela se sentou à minha frente tomando vinho enquanto eu lhe confidenciava o quanto Matthew tinha se distanciado. Como eu sentia falta dele. Como eu desejava que ele voltasse mais para casa. E durante todo esse tempo, era para ela que ele voltava. 2 dias depois, eles se tornaram públicos. As redes sociais explodiram com fotos deles em um baile beneficente. Ela com um vestido vermelho decotado nas costas, a mão dele no quadril dela, ambos radiantes como se tivessem merecido aquela felicidade. Amigos em comum começaram a ligar. Vozes tensas, quebradiças de desconforto. Ninguém queria escolher um lado, mas não era difícil perceber de quem eram as simpatias. O golpe final veio 1 semana depois. Descobri que a foto de cabo, a que destruiu tudo, não foi um acidente. Não foi um erro descuidado. Um conhecido em comum me disse que Daniela estava cochichando para contar ao seu círculo íntimo há semanas. Que ela estava se segurando por respeito a Kendall. Até que Matthew a convenceu a simplesmente revelar o segredo. A mensagem era para outra pessoa. Ela me enviou por engano. Eu costumava pensar que traição era um momento, um choque único e agudo. Uma ruptura total, mas não é. É um sangramento lento. 100 cortes minúsculos, cada um menor que o anterior, até você olhar para baixo e perceber que está se afogando no próprio sangue. Por meses eu simplesmente existi. Mudei-me para um apartamento menor. Guardei a louça do casamento. Parei de ir aos lugares que costumávamos frequentar. Toda vez que eu abria o Instagram, lá estavam eles, brindando em terraços, relaxando em Santorini, organizando jantares nos mesmos círculos de elite que um dia ajudei Matthew a conquistar. Ela usava vestidos que eu lembrava do meu armário. Ela ria em restaurantes onde celebrávamos aniversários. A dor se transformou em raiva no dia em que percebi. Não tinha sido um erro impulsivo. Não foi um deslize. Foi uma estratégia. Eles estavam construindo isso há meses, talvez anos. Daniele vinha colecionando fragmentos da minha vida como troféus. Meu vinho favorito, meu perfume característico, até frases que eu dizia de passagem.
Eu a vi usar uma palavra por palavra em uma entrevista para um blog de estilo de vida. E Matthew, ele também estava me usando. Os contatos que construí ao longo da minha carreira em planejamento de eventos, eles abriram portas para ele. Os clientes que eu encantava, eles se tornaram seus investidores. E quando eu não era mais útil, ele me trocou por alguém mais brilhante, alguém que pudesse mantê-lo relevante. A pior parte? Eles pareciam intocáveis, fotogênicos, ricos, elegantes, o casal de ouro. Todos queriam estar perto deles. Cerca de 6 meses após a finalização do divórcio, sentei-me no balcão da cozinha folheando uma pilha de contas não pagas. Meu negócio tinha sido afetado. Sem acesso à rede de Matthew, eu estava reconstruindo do zero. Servi-me de uma taça de vinho e liguei a TV só pelo barulho. E lá estavam eles, Matthew e Danielle, sorrindo para as câmeras em um evento beneficente. Ela usava uma pulseira de diamantes que reconheci imediatamente. Eu a havia deixado na cômoda do quarto quando me mudei. O âncora estava elogiando o profundo comprometimento deles com a comunidade de Dallas. Juro, eu sentia gosto de sangue na boca. Foi aí que caiu a ficha. Eles não tinham tirado apenas o meu casamento. Eles tinham tirado a minha vida, meu melhor amigo, minha casa, meu lugar nesta cidade. E agora eles estavam exibindo isso por aí, embrulhado para presente como filantropia. Naquela noite eu não chorei, eu não gritei. Fiquei sentada, imóvel, observando seus sorrisos cuidadosamente coreografados na tela, e senti algo mais frio que a tristeza se instalar em meus ossos. Eu queria que eles perdessem, não apenas tropeçassem, caíssem. Eu queria que tudo o que eles construíram nas minhas costas fosse arrancado. A casa, o dinheiro, o capital social, a reputação curada. Eu queria que eles soubessem como é ser sussurrado, lamentado, descartado. Eu queria que eles assistissem portas se fechando e se perguntassem onde tudo deu errado. E eu não iria desejar isso, eu iria fazer acontecer. Aquela foi a noite em que a tristeza morreu e o plano nasceu. Não chegou como um raio dramático. Não houve um grito no vazio. Nenhum colapso cinematográfico no chão. Veio silenciosamente, como gelo se enrolando em uma vidraça. Lento, deliberado e despercebido. 9 meses depois que Matthew foi embora, eu estava terminando um almoço corporativo em um dos principais hotéis de luxo de Dallas. O evento foi impecável. Cada flor no lugar, cada convidado impressionado. Quando fui receber minha conta, a recepcionista deu um sorriso um pouco forçado demais. Seu ex-marido e a esposa dele estiveram aqui semana passada, disse ela, quase se desculpando. Eles estavam perguntando sobre você. Meu estômago congelou. Perguntando o quê? Ela hesitou. Só se o seu negócio ainda estivesse ativo. Disseram que esperavam que você estivesse indo bem, mas seus olhos se moveram para o lado como as pessoas fazem quando estão tentando não revelar algo. Parecia mais que eles estavam verificando se você ainda era relevante. Relevante. Como se meu valor agora fosse medido apenas pelo peso do meu nome nos cômodos que eles agora governavam. Sorri, agradeci. Então saí para o ar fresco do inverno. E foi então que os vi, Matthew e Danielle, saindo de um carro preto do outro lado da rua. Ele segurava a mão dela, rindo de algo que ela disse. A pequena performance perfeita deles ainda intacta. Eles não me viram, não imediatamente. Então eu observei. Ele usava um terno feito sob medida, do tipo que diz: "Não peço preços." Ela estava enrolada num casaco de cachemir macio, o cabelo balançando ao vento como se tivesse saído de uma campanha publicitária. E então eles me viram. O sorriso de Danielle vacilou. Só por um segundo. O de Matthew não. Na verdade, ele se alargou. Mas não havia calor nele. Seu sorriso dizia: "Olhe para nós. Veja o que nos tornamos sem você."
Ele me deu um pequeno aceno, casual, desdenhoso. Como se eu fosse um conhecido distante de uma vida da qual ele mal se lembrava. Kendall! Ele chamou do outro lado da rua. Você está linda! Eu queria jogar o cheque na cara presunçosa dele. Eu queria gritar que, sem mim, ele ainda estaria rastejando por convites para as mesmas festas, das quais agora era a atração principal. Mas eu não sorri. Eu sorri. Pequeno, educado, esquecível. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Eles não tinham medo de mim, nem um pouco. Para eles eu estava acabada, neutralizada. Um capítulo encerrado. Matthew acreditava que eu ficaria enclausurada no meu pequeno apartamento, organizando eventos de pequena escala, observando silenciosamente de fora enquanto eles expandiam seu império. Danielle acreditava que havia entrado na minha vida e a tornado melhor, aprimorado. E esse, percebi, foi o erro fatal deles. É fácil se preparar para um inimigo que você pode prever. É muito mais difícil se defender de alguém que você já decidiu que não importa. Minha decisão de revidar não foi emocional. Não nasceu de impulso ou amargura. Veio da clareza. Eles construíram suas vidas com base no meu silêncio. Na crença de que eu engoliria cada insulto, cada desprezo, cada tentativa de me apagar. Eles estavam errados. Naquela noite fui para casa, me servi de uma taça de vinho e peguei um velho caderno de couro do fundo do meu armário. Anos atrás, ele estava cheio de sonhos para o meu negócio. Listas de desejos, plantas baixas, anotações sobre o local, orçamentos de clientes. Agora virei para uma página em branco e escrevi uma palavra no topo com tinta preta grossa. Acerto de contas. Então fiz uma lista. Tudo o que eles tinham que poderia ser levado. Dinheiro, reputação, influência, relacionamentos. Pensei nos eventos que os mantiveram visíveis. Os doadores por trás das fundações às quais Danielle adorava associar seu nome. Os investidores que sustentavam a empresa de Matthew. Era tudo tão lindamente frágil. Como porcelana fina, deslumbrante sob os holofotes, mas um golpe certeiro poderia derrubar tudo. Eu sabia exatamente onde atacar. Nas semanas seguintes, comecei a prestar atenção de uma forma que nunca havia feito antes. Acompanhei as colunas sociais, permaneci em silêncio no fundo dos mesmos jantares de gala e almoços que eles frequentavam. Nunca falando com eles, nunca fazendo cena, apenas observando. Percebi quem eles abordavam primeiro, quem eles evitavam, quem saía cedo após uma conversa curta ou um sorriso forçado. Então comecei a reativar antigas conexões, não descaradamente, mas por meio de cafés casuais, encontros discretos do setor. Fiz perguntas sem realmente perguntar. As pessoas adoram conversar quando acham que são elas que estão em vantagem. O negócio de Matthew estava prosperando superficialmente. Mas eu descobri a verdade. Estava super alavancado, sustentado por investimentos de alto risco que pareciam impressionantes no papel, mas não eram projetados para ganhos a longo prazo. Ele estava jogando um jogo de aparências. E eu tinha acabado de decidir virar o jogo. A influência de Danielle era frágil à sua maneira. Ela tinha amigos, claro, mas eram do tipo que te adoravam enquanto você brilhava e evaporava no instante em que os holofotes diminuíam. Quanto mais eu observava, mais claro ficava que eu não precisava atacá-los de frente. Eu só precisava colocar pequenas rachaduras e deixar a gravidade terminar o trabalho. Certa noite, eu estava em frente ao espelho do meu banheiro, passando batom antes de ir a um leilão de arte. Não pelas obras de arte, mas pela lista de convidados. O nome de Danielle estava lá. Enquanto eu observava meu reflexo, lembrei-me daquela noite chuvosa em que Matthew se confessou. Eu estava em carne viva naquela época. Ferida, precisando de respostas. Agora eu não sentia nada por ele além de um propósito frio e exigente. Eu não os confrontaria com teatralidade, nem dispararia mensagens furiosas. Isso só lhes daria a emoção de me ver destruída. Não.
Se necessário, eu seria agradável. Sorriria no momento certo, apertaria as mãos certas e os deixaria presumir que eu era inofensiva. Porque se acreditassem que eu não poderia machucá-los, não veriam a lâmina até que ela já estivesse lá dentro. Cheguei tarde o suficiente para ser notada no leilão. Movi-me lentamente, reconectando-me com pessoas que antes só me conheciam como esposa de Matthew, mencionando casualmente novos projetos e me posicionando como alguém em ascensão. Então eu os vi. Daniela em seda esmeralda, Matthew em outro terno impecável. Ela me viu primeiro. Percebi uma leve pontada de desconforto antes que ela transformasse em um sorriso experiente. Kendall? Ela ronronou me puxando para um abraço leve com cheiro de perfume caro. Faz uma eternidade. Faz, eu disse calorosa e comedida. Embora por dentro eu já tivesse imaginado jogá-la no trânsito. Você está linda. Seguiu-se uma conversa fiada, superficial, segura, entediante. Mas enquanto conversávamos, notei um homem logo atrás dela, me observando com interesse. Eu o conhecia, o incorporador que Matthew vinha cortejando há meses. Quando Danielle se virou, encontrei seu olhar e sorri de um jeito que dizia: "Vamos conversar logo." Matthew não percebeu. Ele estava ocupado trabalhando na sala, apertando mãos, rindo alto, sem nunca me considerar um perigo. Perfeito. No final da noite, saí com 3 novos números, 2 convites para jantar e um mapa mental dos pontos fracos deles. Dirigindo para casa com as luzes da cidade borradas no para-brisa, percebi que minhas mãos estavam firmes. O medo e a tristeza haviam desaparecido. Em seu lugar, havia um foco afiado e clínico. Matthew e Danielle achavam que ainda estavam escrevendo a última história. Eles não sabiam que eu já tinha pegado a caneta. A primeira regra da vingança perfeita é paciência. Você não pode forçar, apressar ou deixar que a fome de vitória o torne desleixado. Matthew e Danielle eram do tipo que presumia que ameaças eram barulhentas e confusas. Fáceis de identificar, fáceis de ignorar. Ameaças óbvias são fáceis de identificar. Eu seria discreto, preciso, cirúrgico. A segunda regra: nunca se mova antes de entender todo o quadro. Comecei com informações, não fofocas, mas influência. Fofocas geram conversas, a influência gera resultados. O incorporador imobiliário para quem eu sorri durante o leilão se tornou minha primeira oportunidade. Durante o jantar, descobri que ele tinha dinheiro investido em um dos projetos de Matthew, um empreendimento de condomínio de luxo com meses de atraso e com um fluxo de caixa exorbitante. Os investidores ainda não estavam em pânico, mas atrasos como aquele sempre geravam questionamentos. A partir daí, mapeei as conexões profissionais de Matthew como uma teia de aranha. Contatos antigos, documentos públicos, registros de imóveis. Noites longas com café preto e meu laptop se tornaram rotina. Aprendi quais negócios eram sólidos e quais eram ilusão disfarçada de comunicado à imprensa. Quais aliados eram leais e quais estavam simplesmente orbitando o sucesso. Com Danielle era preciso um toque diferente. Seu poder não estava nos contratos, estava em sua imagem. Ela se autodenominava a queridinha da filantropia de Dallas, a mulher que todos queriam em uma foto. Comecei a aparecer nos mesmos eventos de caridade, não para falar com ela, mas para falar com as pessoas que falavam com ela. Doadores, socialites, relações públicas. Nunca falei mal dela. Não precisava. Apenas ouvia, às vezes acrescentando um toque discreto de preocupação sobre se ela estava se espalhando demais. Uma pequena semente facilmente ignorada, mas que cresceria sozinha. Eles não me notavam. Eu ficava na periferia deles, nunca em seu caminho. Em um baile de gala, Danielle sorriu para mim no lavabo como se estivesse sendo generosa com um estranho. Em outro, Matthew me deu um breve aceno de cabeça do outro lado da sala. Perfeito. O primeiro teste de verdade veio 3 meses depois. Eu vinha cultivando um relacionamento com um dos sócios juniores de Matthew. Um homem perspicaz e ignorado, ansioso para provar seu valor
Durante o almoço, ele deixou escapar que Matthew estava atrás de um grande cliente cujo portfólio poderia dobrar o valor da empresa. O negócio ainda não estava fechado. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, olhando para as minhas anotações. Se eu conseguisse redirecionar aquele cliente, ou mesmo lançar um sussurro de dúvida sobre a estabilidade de Matthew, isso poderia abalar os investidores o suficiente para fazê-los suar. Mas atacar cedo demais seria descuido. Eu precisava de um motivo para o cliente confiar mais em mim do que nele. A oportunidade chegou mais cedo do que o esperado. A esposa do cliente me contratou como consultora para um evento beneficente que ela estava presidindo. Não insisti. Apenas executei com perfeição, até que ela começou a pedir café e, em seguida, conselhos além dos eventos. Por fim, nossas conversas se voltaram para os negócios. Certa tarde, ela suspirou. Meu marido gosta do Matthew, mas não tenho certeza se ele é cuidadoso. Eu não concordei nem discordei. Apenas sorri e disse: às vezes, os melhores negócios são aqueles em que você não se precipita. Isso foi o suficiente. Uma pequena pausa em sua confiança, uma que ecoaria mais tarde. Era um território perigoso. Se Matthew suspeitasse que eu estava me intrometendo, tudo desabaria. Em um evento beneficente, o flagrei me observando do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Meu pulso disparou, mas me forcei a olhar para o celular entediada, distante, intocável. Ele não apareceu. Danielle, no entanto, estava começando a me registrar. Na inauguração de um museu, ela fez um comentário incisivo. Que bom ver você por aí de novo. Com um sorriso frágil, os olhos procurando fissuras. Eu correspondi à sua cordialidade superficial, elogiei seu vestido e segui em frente antes que ela pudesse se intrometer. Nos bastidores, continuei construindo o caso. Coletei provas dos empreendimentos superalavancados de Matthew. Nada ilegal, mas o suficiente para fazer qualquer um questionar seu julgamento. Cataloguei todas as pessoas influentes que Danielle havia ignorado. Aquelas que ela havia desprezado em almoços ou com quem havia falado em salas de reunião. Essas eram as pessoas que poderiam ser incentivadas a reconsiderar suas lealdades. Um acidente quase arruinou tudo. Eu havia marcado um encontro casual com uma amiga da faculdade que agora trabalhava no zoneamento da cidade. Alguém que poderia verificar os boatos sobre os atrasos no condomínio de Matthew. No meio do café, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Virei-me e vi Danielle em uma mesa próxima, sozinha, de frente para nós. Mantive a voz suave. Ri dos lugares seguros e conduzi a conversa para que minha amiga nunca dissesse o nome de Matthew. Mais tarde, me perguntei se ela havia me seguido ou se era apenas azar. 6 meses depois, o plano já estava definido. Fase 1. Corroer a posição social deles, não com drama, mas fazendo-os parecerem esgotados, pouco confiáveis e, o pior de tudo no mundo deles, substituíveis. Fase 2. Enfraquecer a empresa de Matthew, redirecionando discretamente clientes importantes e semeando a dúvida dos investidores. Não o suficiente para uma manchete, mas o suficiente para enfraquecer os alicerces. Fase 3. Transformar aliados em responsabilidades. Incentivar a distância para que, quando chegasse o momento, eles amplificassem a história que eu queria contar. Mas o golpe final tinha que ser pessoal. Não bastava que eles perdessem dinheiro ou status. Eu queria que sentissem isso na pele, nos vazios da identidade. Para isso, eu precisava de intimidade. Algo que cortasse onde eles viviam. A oportunidade chegou como um convite. Um baile beneficente oferecido por uma das amigas mais antigas da família de Danielle. Uma cliente para quem eu havia recentemente organizado um casamento de alto nível. O envelope era pesado, o papel grosso, caro ao toque. Dentro, adoraria que você fosse meu convidado. Eu sabia que eles estariam lá. Eu sabia que aquela multidão media poder pela disposição das mesas e apresentações sussurradas. Se eu jogasse direito,
Aquela noite poderia ser o palco para minha primeira jogada aberta. Nas semanas anteriores, eu havia apertado cada fio que vinha tecendo. Confirmei que 2 dos investidores de Matthew estavam discretamente procurando outro lugar. Descobri que Danielle havia alienado o presidente de um grande evento de arrecadação de fundos ao chegar atrasada e sair mais cedo. E descobri que a lista de convidados do baile incluía 3 pessoas que eles queriam desesperadamente impressionar. O risco era enorme. Um erro e todo o meu plano se cristalizaria diante dos olhos deles. Mas a essa altura eu já havia aprendido a operar nos tênues silêncios entre as frases, nas pausas em que as pessoas deixam escapar as coisas reais, na manhã de... o baile. Parei diante do meu armário aberto, os dedos deslizando pelos vestidos. Aterrissei em seda safira escura, elegante, marcante, impossível de ignorar. Ao fechar o zíper, meu reflexo me chamou a atenção e sorri ao perceber silenciosamente. Não se tratava mais de fúria, tratava-se de precisão, controle. Cada passo que eu dera fora intencional. Cada fato plantado exatamente onde pertencia. Agora, o tabuleiro estava no lugar. Matthew e Danielle ainda se achavam intocáveis. Ainda acreditavam que eu era uma estática de fundo. Um fantasma de um passado que eles haviam enterrado há muito tempo. Eles não tinham ideia de que, ao final da noite, o primeiro dominó cairia. E eu seria a única a vê-lo cair. Dallas prospera no drama. Eu dei um. O baile beneficente brilhou em um salão de baile com paredes de vidro, 30 andares acima. O horizonte brilhando como se tivesse se vestido especialmente para mim. Cheguei de braços dados com meu marido, e a multidão se espalhou, sutilmente, inconscientemente. Todos o conheciam. Todos o conheciam. Mas ninguém havia traçado os limites ainda. Nem Matthew, nem Danielle. Não até o programa começar. Eu havia orquestrado a noite ao minuto. Lista de convidados selecionada, assentos calculados, jornalistas da sociedade ao lado de figuras influentes, fotógrafos conhecidos por capturar momentos espontâneos. Uma planta baixa é simplesmente um tabuleiro de xadrez com melhor iluminação. O quarteto flutuava de uma peça cadenciada para a outra, enquanto a multidão subia e descia. Do outro lado da sala, observei Matthew trabalhar no chão. Sua pegada firme e sorriso largo, voz retumbante, promessas vazias fluindo. Danielle recuou alguns passos, radiante e ensaiada, brilhando sob uma auréola que não lhe pertencia. As rachaduras eram pequenas, mas eu as vi. O jeito como ela prendeu o cabelo atrás da orelha 3 vezes em menos de 1 minuto. O jeito como ele espiava o celular entre apertos de mão. Ótimo. Deixe a tempestade rolar silenciosamente. Deixe-o sentir a mudança sem saber sua origem. O primeiro sinal foi sutil. Nosso mestre de cerimônias apresentou os presidentes de honra, Kendall Clark e Ellison. Não olhei para Matthew, nem para o marido dela, Grant Ellison. O silêncio nem sempre é parado. Senti a tensão se intensificar. Um silêncio? Uma onda de suspiros. Ellison. O nome tinha peso. Grant era dono da Ellison Capital, que controlava 3 fundos, um dos quais detinha participação majoritária na Westlake Partners. Westlake Partners. A empresa de Matthew. Não precisei olhar. Senti a cor sumir do seu rosto a 9 metros de distância. A mão de Grant pousou levemente nas minhas costas. Firme, firme. Aproximamo-nos do pódio para uma breve recepção. Meu sorriso permaneceu caloroso, a voz baixa, palavras sobre crianças, bairros, escolas públicas, o tipo de poesia cívica que soa como vapor, mas sinaliza o capital em movimento. Integridade, administração, responsabilidade. As virtudes que você cita logo antes de apertar o gatilho. Quando voltamos para essa nossa mesa, o segundo sinal soou. Os telefones zumbiam como um enxame. Ao redor da sala, as telas se iluminaram com o mesmo alerta. Dallas Business Ledger, vice-presidente da Westlake sob auditoria interna,
citando irregularidades de despesas e atrasos em projetos. Eu não tinha escrito o artigo. Isso teria sido grosseiro. Em vez disso, simplesmente coloquei os documentos onde seriam encontrados. Relatórios de despesas marcados como desenvolvimento de clientes eram, na verdade, suítes de hotel em Cabo e pacotes de spa durante um fim de semana de conferência, trechos de jato particular que não pousaram perto de nenhum cliente, um vestido vermelho de $14.200, debitado de um fundo discricionário 2 dias antes da gala em que Danielle o estreou. O livro Razão fez seu trabalho. Sempre faz. Se você respeitar o timing. Cabeças inclinadas sobre os celulares. Murmúrios aguçados. Olhos se voltaram não para mim, mas para Matthew. Depois voltaram para mim e então para o homem sentado ao meu lado. Tomei um gole de água e observei o sorriso de Danielle endurecer como pedra. Em 5 minutos, 3 homens se destacaram da multidão. 2 membros do conselho da Westlake e o consultor jurídico da empresa. Eles nem olharam para mim. Eles foram direto até Matthew, rostos educados, mas esculpidos em granito, pedindo uma palavra em particular. O terraço do salão de baile tinha sido meu palco. Portas de vidro, cortinas pesadas, distância suficiente para a privacidade, mas não o suficiente para esconder expressões. Fiquei lá dentro, posicionado para ver reflexos. As luzes da cidade transformaram o vidro em um espelho de mão dupla. Não precisei ouvir as palavras para entender o roteiro. O conselho se reuniu esta tarde. Seu acesso está suspenso aguardando a conclusão da auditoria. Telefone da empresa, por favor. Credenciais de e-mail revogadas às 19 horas. Objetos pessoais podem ser retirados na segunda-feira sob supervisão. Matthew balançou a cabeça, sorrindo como se estivessem brincando. Quando não retribuíram o sorriso, suas mãos se abriram em uma súplica silenciosa. O advogado enfiou a mão no paletó e lhe entregou um envelope. Aquele envelope continha minhas palavras em papel timbrado da Westlake. Citações de políticas, números de cláusulas, um estilete limpo. Dentro da sala, o mestre de cerimônias anunciou o leilão silencioso. Perfeito. Todos se dirigiram para as vitrines ao longo da parede leste. Uma coleção selecionada de arte, viagens, joias. Minhas joias. Item Zachary 47. Pulseira vintage com diamantes platina, década de 1920 com avaliação. Um pequeno pacote encadernado estava ao lado. A folha de cima era a avaliação original, em meu nome, datada de 2 anos antes do divórcio. Abaixo, uma foto minha usando a pulseira no nosso jantar de 5 anos. Com carimbo de data e hora e geolocalização. Ao lado, uma captura de tela recente. Uma foto de um segmento de estilo de vida local. Danielle ao microfone, a mesma pulseira brilhando em seu pulso, a câmera perto o suficiente para contar as pontas. Eu havia doado a pulseira para o leilão, incluído a documentação. A cópia do catálogo era simples. Anotações do doador. Este item era anteriormente extraviado e agora recuperado. Recuperado é uma palavra gentil. Poupa as pessoas da feiura de roubado. Danielle alcançou a caixa e parou, prendendo a respiração por um instante. Então riu. Um som frágil e oco, e ergueu o queixo. Coincidência, disse a mulher ao seu lado. Essas pulseiras de linha parecem todas iguais. Não parecem, sussurrou a mulher baixinho demais para Danielle ouvir. Mas eu vi em seus lábios. Um curador de museu supervisionando peças de alto valor aproximou-se com a firmeza silenciosa de alguém que testemunhou todo tipo de constrangimento. Senhora, disse ela, posso falar com a senhora sobre os materiais de procedência? O sorriso de Danielle se alargou, depois se transformou em algo doloroso. Procedência? O curador assentiu gentilmente. Claro. Do outro lado da sala, as portas do terraço se abriram.
Matthew retornou, seguido de perto pelo conselho e pelo advogado. Seu rosto estava com uma tonalidade que eu nunca tinha visto antes. Pálido, com sulcos se aprofundando sob as maçãs do rosto. Ele foi direto até Danielle, levantando a mão para interceptá-la, e ao curador. Agora não, disse ele. Não era um pedido. Precisa ser agora, retrucou o curador, gentil, mas inflexível. Seguro. Aquela palavra por si só atraiu a atenção da sala para ela. Cabeças se viraram. 2 fotógrafos se aproximaram, lentes abaixadas, mas dedos em posição. Eu não intervim. Não precisei. Grant se levantou e bateu levemente em uma flauta. Antes de começarmos a dar lances, disse ele com a voz firme e clara. Gostaria de agradecer a Westlake Partners pelos anos de apoio a esta instituição de caridade. Em tempos como estes, a administração é importante. Nossa empresa acredita que a luz solar é o melhor desinfetante. Para isso, contratamos um auditor independente para revisar as despesas recentes e a conformidade da Westlake. Publicaremos nossas descobertas e ações corretivas na íntegra. A sala ficou em silêncio absoluto. Publicar. Ele disse isso em um microfone sob um lustre, na frente de doadores e da imprensa. Nada de acordos secretos. Nada de acordos sussurrados. Traição pública exige reparação pública. Grant não tinha terminado. Também exercemos nossos direitos como LP majoritário de suspender 2 projetos em andamento até que a revisão seja concluída. Nossa prioridade é proteger nossas comunidades e nossos investidores. Observei Matthew absorver o segundo golpe. Suspender. Ele sabia exatamente quais projetos. 1. Sua joia da coroa. A torre de condomínio de luxo com 3 meses de atraso, vulnerável a um congelamento de financiamento. O outro, um empreendimento menor e mais chamativo que ele usava para sessões de fotos. Ambos os esqueletos sob seu terno sob medida. Ele então quebrou, sem fazer barulho, sem ser dramático. Apenas um gole que ficou preso. Um piscar de olhos. Isso levou um segundo a mais. O corpo humano odeia a humilhação. Luta contra ela de qualquer maneira, desesperado para escapar. Ele se virou para mim. Pela primeira vez em séculos, olhou diretamente nos meus olhos, em busca de algo que nunca mais encontraria. Familiaridade, misericórdia, alguma regra de compromisso que ele um dia conheceu. Sustentei seu olhar. Não o deixei ver nada. O curador, ainda gentil, dirigiu-se a Danielle. Temos uma avaliação e imagens que identificam esta pulseira como propriedade da senhora. Clark Ellison. Se preferir, podemos entrar no escritório para resolver isso discretamente. Silenciosamente, repetiu Danielle. Depois olhou instintivamente para as câmeras. Ela sabia como ficaria de qualquer maneira. Ela abriu a pulseira. Mãos que haviam me esculpido da minha própria vida agora tremiam ao devolver o que haviam roubado. A pulseira fez um som suave e traiçoeiro na palma da mão do curador, metal sobre veludo. 2 repórteres de sociedade nem se deram ao trabalho de esconder o olhar. Danielle tentou rir da situação. Confusão boba. A mulher ao lado dela, alguém que Danielle havia esnobado no mês anterior sem perceber, sorriu como uma lâmina. É claro que pequenas humilhações se tornam grandes quando ninguém te pega. É quando as saias da multidão se levantam e você fica exposta. Eu tinha uma última deixa. Às 20h42, a prefeitura publicou um aviso público online. Ordem de paralisação de obras. Avenida Ross, 3100. Alvará revogado. O departamento de zoneamento não age por sentimentos. Ele age por papelada. Eu não havia pedido um martelo. Havia solicitado uma revisão com base em ordens de alteração não conformes e barreiras temporárias vencidas. Meu amigo do zoneamento havia dito: regras são regras. Acontece que naquela noite o sistema parou de mastigar.
O livro Razão emitiu um segundo alerta. As telas se acenderam novamente. As pessoas não leram apenas em silêncio. Elas leram em voz alta. Parem de trabalhar. Ah, aquela não é a torre do Matthew. Às 8h45, 3 mensagens de credores chegaram ao celular de Matthew. Ele não as viu. O advogado estava com o aparelho. Observei os credores atravessarem a sala em direção a Grant. Cães famintos sabem para onde a carne foi. Sr. Ellison, disse um deles suavemente. Gostaríamos de discutir os termos revisados. O timing é teatro. O impacto é matemática. A diferença entre escândalo e colapso é quem segura o microfone quando a notícia sai hoje à noite. Não era Matthew. Ele tentou se manter mais ereto para se recompor. Este é um golpe, disse ele para quem quisesse ouvir. Uvas verdes. O membro do conselho da Westlake mais próximo não se deu ao trabalho de baixar a voz. Seus reembolsos mostram 2 passagens de primeira classe para Cabo, com o nome Desenvolvimento de Clientes, em um fim de semana sem reuniões agendadas. Os recibos do spa são consecutivos, ambos no seu Amex corporativo. Se houver algum cliente lá, precisaremos do nome dele. Matthew abriu a boca. Nada aproveitável saiu. Daniela estendeu a mão para ele. Ele a dispensou sem olhar. Lealdade custa caro quando você só paga com dinheiro emprestado. O mestre de cerimônias, um profissional, tentou adiantar as coisas. Vamos começar o leilão. Na verdade, disse Grant perfeitamente tranquilo, mais uma observação. A cláusula de homem-chave da Westlake é clara. Enquanto se aguarda o resultado da auditoria, a autoridade do Sr. Lake está suspensa. Com efeito imediato, todas as comunicações devem passar pela gerência interina. Dava para ouvir a palavra que importava, imediatamente. Quem é interino? Alguém perguntou. Grant virou a mão com a palma para cima, convidando-me a me levantar. A Sra. Clark Ellison atuará como chefe interina de parcerias comunitárias de Westlake. Ela fará a ligação com nossos investidores e a cidade para estabilizar os compromissos em andamento. Eu não havia pedido um título. Títulos são condecorações, mas eu aceitaria este porque não era uma faixa, era uma chave. Agradeci brevemente a sala sem triunfo. Não havia necessidade de decorar a mata. Àquela altura, pequenos grupos se formavam como quando um navio aderna, e todos fingem que ele não está afundando. Um grupo se separou de Danielle. 2 mulheres que antes a ladeavam como parênteses, indo para uma mesa diferente sem olhar para trás. Outro grupo, empreiteiros, aqueles ocupados demais para fofocas porque o aço tem que aparecer onde prometido, encurralou Matthew com perguntas que ele não conseguia responder. Quem assina as ordens de mudança amanhã? Quem libera os saques? Ele tentou passar por eles e se aproximar de mim. Kendall. Ninguém usava meu primeiro nome na boca havia anos. Engraçado como os homens se lembram da intimidade quando o chão cai. Não, eu disse baixinho. Ele parou como se eu tivesse colocado a mão em seu peito. Você acha que isso te torna nobre? Ele tentou. Você se casou com uma carteira? Eu poderia ter dito uma dúzia de coisas fatais, que ele tinha me deixado por uma carteira e um espelho, que tinha usado minhas lentes de contato como degraus e zombado da escada. Em vez disso, contei a ele a verdade, que duraria mais. Eu me casei com um homem que não rouba. Ele se encolheu. Não para o homem, para o aço. A segurança vai escoltá-la se... Ele queria evitar os fotógrafos? O advogado ofereceu uma gentileza que mascarava o procedimento. Eu não precisava disso. Ele precisava. Eles o ladearam, educados, profissionais, como seguir alguém por um lugar ao qual não pertence mais. Danielle tentou segui-la, mas o curador se colocou na frente dela e, com a voz mais gentil da sala, pediu os brincos também. Outra confusão. Outra rendição suave em uma bandeja forrada de veludo. Um colunista de sociedade rabiscou abertamente, sem se dar ao trabalho de esconder.
A legenda se escreveria sozinha. O leilão recomeçou porque o dinheiro precisa se movimentar, mesmo quando o sangue mancha o carpete. As pessoas dão lances com um pouco de energia demais. Alívio é uma moeda. Fiquei à minha mesa com as mãos cruzadas no colo, sentindo o ar se mover como uma tempestade se desfazendo. Sem gritos, sem vidros se estilhaçando, apenas uma sequência de fechaduras girando, uma após a outra. O golpe final não era meu para dar. Essa é a questão do momento. Você o coloca em movimento e o mundo te ajuda a terminar. Às 21h13, o e-mail de relações públicas da Westlake chegou a todas as caixas de entrada da sala. Declaração. Com efeito imediato, a Westlake Partners suspendeu o vice-presidente Matthew Lake, iniciou uma auditoria de terceiros e suspendeu 2 projetos pendentes de revisão. Continuamos comprometidos com o desenvolvimento transparente e ético e trabalharemos com autoridades municipais e partes interessadas para manter esse padrão. A lista da BCC incluía a imprensa. A imprensa fez o que a imprensa faz. Às 21h17, o presidente do Conselho da Instituição de Caridade abordou Daniele com um sorriso público e um tom reservado. Traremos o carro. Entraremos em contato para discutir suas funções no comitê. A maneira mais doce de dizer que você terminou aqui. Às 21h21, o incorporador que Matthew cortejou por 1 ano apertou a mão de Grant, depois a minha. Vamos conversar na segunda-feira, disse ele. Queremos adultos à mesa. Às 21h26, 3 investidores me enviaram uma mensagem diretamente. Ficaremos se você for o nosso ponto. Confiamos em você. Às 21h30, a segurança postou-se no elevador privativo do salão de baile. Eles não estavam lá para mim. Na hora da sobremesa já tinham ido embora. Nenhum respingo, nenhuma cena, apenas ausência onde antes havia arrogância. Aquilo deixou uma forma para trás, como móveis retirados de um cômodo familiar. Não persegui o sentimento. Deixei-o se acomodar. Pensei na primeira noite em que choveu e ele admitiu tudo sem pestanejar. Pensei na pulseira em uma bandeja de veludo, brilhando como uma lembrança que finalmente se lembrava de quem era. Grant se inclinou na minha direção. Você conseguiu. Não, eu disse, meus olhos percorrendo a cidade até o horizonte. Eles conseguiram. Eu só acendi as luzes. Não foi misericórdia, foi matemática. Pecado público, consequência pública. Eles queriam que eu vivesse com a dor em silêncio. Eu queria que eles vivessem com o eco alto. De manhã eles acordariam para um mundo que não retornaria suas ligações. Ao meio-dia, os credores teriam negociado termos que não poderiam cumprir. À noite, o nome de Daniele seria educadamente removido dos comitês que ela presidiu. A pulseira ficaria guardada em um cofre novamente até que eu decidisse usá-la. E Matthew finalmente entenderia o que significa sem volta. Não uma porta batendo na sua cara, mas uma casa queimada tão completamente que não há mais nada para reconstruir. Levantei-me para fazer o brinde de encerramento. A luz do lustre refletiu nos diamantes no meu pulso. Aqueles que ninguém jamais perderia novamente. A cidade que amamos, eu disse. E a sala ergueu seus copos. Que sejamos dignos disso. Na manhã de segunda-feira, Dallas já tinha parado de fingir. O Ledger publicou a matéria como manchete. Vice-presidente da Westlake Partners suspenso. Auditoria descobre desvio de verbas. Junto com uma foto do baile beneficente, Matthew, de queixo caído, caminhando em direção ao elevador, ladeado por seguranças. Daniele atrás, olhos no chão. Não precisava de contexto. A foto dizia tudo. Em 48 horas, 3 credores retiraram o financiamento de sua torre de condomínio. Sem capital, o projeto deu calote em contratos importantes. Empreiteiros abandonaram o local e a cidade impôs uma ordem de paralisação permanente das obras. Investidores se moveram mais rápido do que tubarões farejam sangue, tiraram-lhe o direito de voto e nomearam uma nova diretoria. A empresa manteve seu nome fora de todos os projetos futuros.
Danielle não se saiu melhor. A pulseira não foi o que a matou. Foi como a matou. O momento viralizou nas redes sociais. Uma imagem dela abrindo o fecho, a mão do curador esperando, a legenda confusão. Comitês de caridade a removeram discretamente dos painéis, substituindo-a por mulheres que não traziam bagagem. Os convites pararam de chegar. As pessoas pararam de vê-la como alguém a ser conhecido e começaram a vê-la como alguém a ser evitado. 2 semanas depois do baile, eles venderam a Uptown House. O dinheiro mal cobria suas dívidas. No final do mês, eles estavam morando em um apartamento sem graça fora da cidade. Sem manobrista, sem vizinhos com quem valesse a pena fazer networking. Não liguei. Não mandei mensagem. Não postei nada que parecesse uma volta da vitória. O silêncio funciona melhor do que qualquer declaração. Os meses que se seguiram foram limpos. Meu negócio cresceu. Clientes antigos retornaram, novos chegaram através da rede de Grant, e o Conselho de Zoneamento da cidade, de repente, encontrou maneiras de agilizar minhas autorizações para eventos. Usei a pulseira novamente no meu primeiro grande evento de gala pós-baile, e os flashes a encontravam toda vez que eu erguia meu copo. Então, no final da primavera, recebi um envelope, sem endereço do remetente. Dentro, uma única folha de papel dobrada, um bilhete escrito à mão na caligrafia espiralada de Danielle. Kendall, você conseguiu o que queria. Ele está arruinado. Eu estou arruinada. Você está feliz agora? D. Olhei para ele por um longo tempo antes de notar algo estranho. Um leve sangramento de tinta azul no canto. Uma mancha, não de caneta, mas de um carimbo. Virei o papel. Ali, quase invisível, à borda de um selo oficial, Texas State Bank. Eu não precisava do carimbo inteiro para saber o que significava. Eu já tinha visto aquelas marcas antes. Não era um bilhete enviado da casa dela. Era do saguão de uma agência. Do tipo em que você fica sentado esperando um agente de crédito. Foi aí que a verdadeira reviravolta aconteceu. Eles não tinham perdido apenas o estilo de vida. Eles tinham queimado o dinheiro que restava. Danielle não estava escrevendo para limpar a consciência. Ela estava escrevendo porque eles precisavam de algo. Ela achou que a culpa poderia lhe render uma reunião, talvez um cheque. Dobrei o bilhete uma vez, depois outra, e o coloquei no fundo do meu caderno, aquele com acerto de contas na primeira página. Nenhuma resposta. Nenhuma misericórdia. Nenhuma plateia para o colapso deles. Porque a verdade é que a vingança não termina com uma queda pública. Termina quando eles olham ao redor e percebem que o mundo que um dia governaram continua girando sem eles. E que você foi quem aprendeu a viver sem pestanejar. E talvez, só talvez, seja aí que eles comecem a se perguntar se você ainda tinha mais uma jogada. Obrigada por ficar comigo durante esta história. Se ela despertou algo em você, choque, satisfação ou uma lembrança das suas próprias experiências, adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Suas histórias são importantes e eu leio cada uma delas. Se você gostou de assistir a esse desenrolar tanto quanto eu gostei de contá-lo, por favor, clique em curtir. E se não quiser perder a próxima reviravolta, inscreva-se. Até lá, lembre-se, às vezes a melhor vingança é simplesmente deixar a verdade fazer o mal por você.